Oi, pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Hoje quero falar um pouquinho com vocês aqui sobre a expectativa na reabertura dos mercados amanhã a partir das 13 horas, né? Lembrando que em função do carnaval não tivemos pregão aqui no Brasil, porém lá fora o mercado continuou normalmente, né? Já peço novamente desculpas aqui pelo cenário improvisado, né? Mas o importante é passar as informações. Inclusive, né, pessoal, para quem for cliente da Capitalizo, peço para assistir o vídeo até o final, porque depois eu vou falar sobre algumas das possíveis alterações que vão ser feitas nas carteiras, né? Já que todo início de mês nós passamos o relatório mensal de oportunidades e quem não for, claro, pode. É interessante até dar uma olhada, né, para entender como funciona o nosso trabalho e pode aproveitar também aqui a nossa promoção Carnaval Cap, né, e pegar as nossas assinaturas aqui com 20% de desconto, pagando em até 12 vezes no cartão ou com 30% no boleto à vista, né? Nós tivemos no final de semana tentativas aí de conversas para cessar fogo que acabaram não dando resultados, né? Tivemos um impacto direto aí nos preços do petróleo que dispararam mais de 10% hoje, né? Os principais mercados do mundo caíram, né? Hoje nos Estados Unidos o S&P teve baixa aqui de 1,35, né? Aqui tem o petróleo desde o dia 27, a gente percebe uma super alta aqui do preço do petróleo. E aqui, né, o que torna a situação até um pouco mais complexa, já que existe uma série de gasodutos, né, que passam aqui na Ucrânia, e a Rússia é bastante representativa no mercado mundial, né, pessoal? O segundo maior produtor de gás do mundo e o terceiro maior produtor de petróleo, lembrando que 40% do gás europeu vem justamente aqui da Rússia, né? Então, a gente já tem esse impacto direto nos preços do petróleo, a gente sabe que isso pode acabar interferindo aqui no nosso mercado também, eu já vou comentar um pouquinho sobre isso. Além disso, a gente viu uma série de restrições em outros países, de outros países com a Rússia, né? Inclusive a MS Cargo, que é a maior empresa de navegação do mundo, interrompeu embarques para a Rússia. Então isso acaba afetando, né, de forma global aqui algumas economias e alguns segmentos mais do que os outros, né? Lembrando que a Rússia é a 12ª maior economia do mundo, né? E além disso, se a situação continuar por lá, quanto mais tempo demorar, pior, mais impactos na inflação. E com toda essa questão dos países fazendo restrições com a Rússia, né, é muito possível que a gente tenha um calote da empresa, um calote do país, já que mais da metade das reservas estrangeiras da Rússia são mantidas justamente nesses países aí que impuseram congelamentos de ativos para a Rússia, né? Então, quanto mais tempo, mais impactos aí a gente tem nos mercados, tá? Trazendo aqui alguns destaques, né, pessoal? Primeiro, as criptomoedas, né? Nós tivemos uma boa alta, inclusive diversas pessoas na Rússia, né, trocando as moedas, indo buscar bitcoins, né, já que o rublo teve uma grande desvalorização aí nos últimos dias, movimento recorde nas corretoras de cripto e a gente percebe uma forte alta. Só nos últimos 24 horas aqui o Bitcoin sobe 3%, o Ethereum 3,29%, e nos últimos 7 dias 13% o Bitcoin e o Ethereum aqui 11%. Em relação às ações americanas, a maior parte delas caíram, né? Algumas empresas, principalmente do segmento do petróleo, acabaram subindo. E aqui nós temos os principais ADRs, né, que são negociados lá na Bolsa dos Estados Unidos, ADRs brasileiros, né? Ontem esse índice subiu 0,28, que é o Brasil Titãs, que tem as 20 mais negociadas. Aqui eu trouxe só alguns exemplos. E hoje, ontem tinha subido 0,32 e hoje subiu 0,28, sendo que ontem, né, o maior destaque de alta tinha sido a Vale, né, que subiu 3,64%. Tá? Inclusive, nós tivemos uma boa alta aí dos preços do minério, né, que já tinham subido 2,6% ontem, subiram mais de 4% hoje, estão se aproximando aí de uma alta de 20% somente em 2022. Lembrando que tem muita siderúrgica que importa bastante da Ucrânia e da Rússia, né? Principalmente em relação à questão de pelotas de minério de ferro. A gente pega Nippon Steel, por exemplo, 14% das importações da empresa e do Japão vem da Rússia e da Ucrânia, né? Então, se esse mercado ficar restrito, pode até ser positivo aqui para empresas como a Vale e também as mineradoras aí australianas, tá? Então, nós tivemos aqui a Vale subindo 1,86 hoje, fora a alta que eu comentei de mais de 3%
no dia de ontem. CSN subiu 1,95, a Vale 1,86, Gerdau, né, Bradesco, Telefônica, a Petrobras hoje foi o grande destaque de alta, Ambev caiu 3,75, as empresas aéreas que já tinham sido destaques de baixa ontem também hoje voltaram a cair mais forte, a Embraer aqui caiu 4,57, né? E a Petrobras aqui que subiu 3,28, claro, até embalada aí por essa questão da alta dos preços do petróleo, tá? Lembrando que, como eu falei, a Rússia tem essa representatividade muito forte no mercado de petróleo e gás, e além disso tem outras commodities também que lá são bastante representativos, né? De quase 20% das exportações de milho e quase 30% de trigo vem de Rússia e Ucrânia, e claro, isso acaba trazendo um impacto inflacionário para o mundo todo, né? Isso acaba nos pegando aqui também. Lembrando que a inflação hoje no mundo é a mais alta desde 1991. Tá? Isso pode fazer sim com que nós tenhamos taxas de juros mais altas do que o esperado, Fed elevando mais juros do que o esperado, e aqui no Brasil também a gente ter a Selic de maneira mais elevada e de maneira um pouco mais persistente, mais tempo aí do que a gente esperava também, né? Lembrando que nós temos outros impactos, né? A gente pega na parte de fertilizantes, por exemplo, tem impacto negativo, principalmente aqui no Brasil, tanto que a Nutrien, que é a principal empresa produtora de fertilizantes do mundo, disse, né, que se isso durar bastante, o conflito lá, Rússia e Ucrânia, pode ter interrupções prolongadas, né, no fornecimento global de potássio, né? Lembrando que o Brasil aqui é bastante dependente, né, em torno de 70%, se não me falha a memória, dos insumos que são utilizados em fertilizantes aqui vem do exterior. Isso, claro, pode trazer uma preocupação muito grande para o plantio da safra de 2022-2023. Tá? Então, esses foram os destaques, né, pessoal? Vamos, como eu falei, não é positivo tudo que está acontecendo agora, né? A gente torce para tudo se resolver o quanto antes, porque senão a gente sabe que em termos inflacionários, né, o preço do petróleo subindo aí é negativo para todas as empresas, é negativo para a população, e quanto mais inflação a gente tem, mais negativo é, tá? Por outro lado, a gente está aqui para ganhar dinheiro, né, ou fazer com que os nossos clientes ganhem dinheiro, e também acabam surgindo uma série de oportunidades. E como a gente fala sempre, né, pessoal, investimento não é problema, investimento é solução, e nesse momento é muito importante que a gente tenha a nossa carteira de investimentos bem ajustada, com títulos atrelados à inflação e principalmente ativos reais, né? Quem tem terras, enfim, a gente percebe algumas empresas aqui que têm tem bastante terra, a gente vai ver uma valorização desses ativos reais e ações de boas empresas também são bons ativos reais, tá? Então eu quero comentar um pouquinho sobre o que a gente espera, né? Como nós estamos posicionados e também o que a gente pode ter de alteração ou não. Tá? Esse mês eu já passo de maneira antecipada e amanhã o pessoal vai fazer vídeo, a gente deve fazer live também essa semana aí com os clientes para comentar um pouco mais sobre o momento atual, sobre as nossas recomendações, mas nós não vamos fazer muitas alterações nesse momento, até porque as nossas estratégias elas servem para performar bem independente do cenário, né? Claro que é um cenário diferente esse que a gente está vivendo, mas as nossas carteiras todas são bem estruturadas e as nossas estratégias também são bem estruturadas, de forma que quando as coisas que a gente espera não aconteçam, a gente já está preparado, né, para agir. E como eu comento sempre, a Capitalista está sempre preparada para agir. A gente não sabe para onde o mercado vai. A gente, por exemplo, tinha uma expectativa boa com o preço do petróleo, mas não sabia que ia ter essa invasão e o preço do petróleo iria disparar. Das nossas carteiras diversificadas, incluindo carteiras de renda fixa, que tem um objetivo de bater o CDI, é possível que nós recomendemos essa semana um pouquinho mais de títulos atrelados à inflação. Aos pouquinhos nós estamos colocando nesses títulos, tá? Do resto vai permanecer tudo igual. Lembrando que nós temos exposição a ouro, temos exposição a criptoativos nessas carteiras diversificadas, exposição em ativos em dólar também, o que traz uma segurança muito grande aí para o que a gente vem fazendo desde 2017. A gente percebe que todas as nossas carteiras aqui estão com um rendimento bem acima do CDI, que é justamente o objetivo delas. São carteiras que também têm renda variável, não tem bolsa, mas não são carteiras para bater o Ibovespa, por exemplo, apesar que a maioria delas aqui está batendo o Ibovespa também. Tá? Então a carteira
as carteiras também posicionadas nesse sentido. Lembrando que quem tem investimentos pode encaminhar seus investimentos, né, e for cliente da Capitalizo, que o pessoal da análise aqui faz uma avaliação. Em relação à carteira de FIIs e REITs, aqui sim, tá, a gente vai trazer algumas novas recomendações aí para a nossa carteira de longo prazo. Amanhã o pessoal passa para todo mundo, tá? E como eu falei, a gente deve ter uma live aí essa semana para comentar a respeito. Sobre a carteira de criptoativos, a mesma coisa. A nossa carteira, a gente já recomenda criptos desde 2020, mas a nossa carteira foi montada em março do ano passado, no momento que o mercado baixou. E o objetivo da carteira é bater o Bitcoin. E a carteira vem fazendo isso de forma consistente. A carteira, com esse fechamento aqui é o de sexta, ela já deve estar com mais de 90%, 95% de retorno, né, com essa alta aqui das criptos no final de semana, e continua tendo oportunidades, e a gente percebe, né, pessoal? A Rússia é a 12ª maior economia do mundo, né, e muita gente correndo por Bitcoin. Então, quem ainda está com aquele pensamento de que isso aqui é brincadeira, de que não vai vingar, já vingou. Né? Mais uma vez a gente teve uma prova. 12ª maior economia do mundo, as pessoas preferiam ter, ou preferem ter Bitcoin, do que ter rublo, que sofreu uma forte desvalorização. Tá? Então a gente percebe que cada vez o risco de não ter Bitcoin é maior, né, e de não ter outras criptos é maior do que ter essas criptos em carteira. Né? E claro, sempre uma exposição pequena, assim, da mesma forma que nós temos em outros tipos de investimentos também. Das nossas carteiras de longo prazo, né, pessoal, de ações também não vamos fazer alterações. Dividendos, carteira internacional, top crescimento, micro, small cap, carteira Thiago Prux, todas elas aqui permanecem da forma que estão. Todas as carteiras estão bem estruturadas, tem ativos internacionais, tem ativos com mais focados no comércio local. Então a gente não está preocupado nesse momento, e surgindo oportunidades, claro, podem ter novas recomendações, até porque a exposição, principalmente nesses mercados, é baixa, né? Tanto que a gente fez a live para comentar sobre essa questão da Rússia e da Ucrânia, e a gente viu que a empresa aí que tem uma participação maior no mercado ucraniano e russo é a Bimob, né? Que é um ativo que nós não temos em carteira, que é só 5% lá do total da receita que vem da Rússia e da Ucrânia, tá? Das nossas recomendações aí de médio e de curto prazo, que podem sofrer um pouco mais opções, porque nós temos algumas opções de compra. Da parte de opções de venda, né, pessoal, a gente já tinha montado uma operação na última semana, inclusive antes, né, da invasão, para proteção de carteira, para as carteiras de longo prazo. E se o mercado, né, vier a cair mais um pouco essa semana, a gente pode aumentar essa exposição aqui. Lembrando que é uma operação que a gente não faz sempre, né? A gente fez em junho do ano passado e tinha feito em 2020. Essas operações de proteção de carteira são bem pontuais. A gente iniciou essa montagem de proteção, e se o mercado vier a cair, né, a gente pode reforçar aqui essa posição. E quem não entrou, né, a gente passou 2 dias seguidos a posição de proteção, mas quem não entrou, quem virou cliente da Capitalizo agora, enfim, vai conseguir entrar nessas operações também, mas fiquem tranquilos que a gente avisa. O swing trade a gente tem uma posição comprada, só que já foi reduzida, né? Estamos tranquilos. Long short a mesma coisa. A gente fez 2 operações ruins, apesar aqui do nosso desempenho histórico bastante positivo, e a gente está posicionado numa operação só, sendo que a ponta comprada é uma petroleira. Então a gente tem a expectativa que essa operação retome, e quem sabe a gente ganhe dinheiro aí nessa operação. E o rastreador aqui tem de tudo, né? A gente tem algumas posições que podem sofrer um pouco mais aí na reabertura do mercado, mas tem Vale, tem petroleira, tem empresa de commodities que também pode performar. De uma forma geral, como eu falei para vocês, estamos tranquilos, né? De qualquer forma, qualquer alteração, qualquer nova recomendação de compra, de venda, vai ser avisado aqui para todos vocês, tá certo, pessoal? Isso que eu queria passar para vocês. Quem não é cliente e quiser aproveitar a nossa promoção, as informações aqui na descrição. O cupom é o Carnaval Cap. Os produtos, as assinaturas estão aqui. Dúvidas, contato@capitalizo.com.br. Quem preferir, pode nos chamar no WhatsApp ou no Telegram, que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos, tá certo? Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!